Olá pessoal, sou o professor Fabrício e hoje vou ministrar para vocês uma aula sobre a República de Platão. A República é o principal livro de Platão e se refere também à cidade ideal que ele propõe, uma cidade que deriva, segundo ele pensa, da própria constituição da alma humana. Por isso, esse subtítulo, Alma e Cidade. Nós já vimos na aula sobre Sócrates e depois na aula inicial sobre a vida e a obra de Platão que, após a injusta condenação de Sócrates, Platão passou a ver a democracia ateniense como uma forma corrompida de governo. Nós vimos que o avô de Platão, Solon, foi um dos principais responsáveis pelo surgimento da democracia em Atenas, pela invenção dessa nova forma de governo. Antes, o governo era exercido geralmente ou de modo monárquico, ou seja, governado por um só, por um rei, ou governado por uma pequena oligarquia, óligos, poucos, um governo de poucos, chamado às vezes também de aristocracia. Aristos, o melhor, então o governo dos melhores. Porém, são esses próprios que governam que se definem a si mesmos como os melhores. E geralmente o critério era não a qualidade individual, mas a mera riqueza material. De todo modo, quando Platão viveu, a democracia já estava há um bom tempo estabelecida em Atenas. E a democracia ali possuía algumas características diferentes do que nós entendemos hoje como um governo democrático. Em Atenas, não havia eleições, por exemplo. Eles não elegiam um prefeito da cidade, um governador daquela região ali. As cidades gregas, como Atenas, elas eram basicamente a pequena cidade ali, né, relativamente pequena para os padrões de hoje, mais a região agrícola circundante. Em Atenas tinha também o Pireu, o porto. Quem governava essa região era o povo, diretamente. Na democracia ateniense, consideravam-se que eram cidadãos todos os homens adultos nascidos na cidade, filho de pai e mãe ateniense, que haviam prestado ali o serviço militar na sua juventude. Esses homens governavam em igualdade. Eles possuíam cada um voto. O voto do homem mais pobre da cidade valia o mesmo que o do homem mais rico. De modo semelhante, o voto de um homem sábio como Sócrates valia o mesmo que o voto do homem mais tolo da cidade. Era uma democracia direta. Eles decidiam individualmente cada pequena questão, como iria gastar o dinheiro da cidade, se iria entrar em guerra com outra cidade ou não, se iria estabelecer um acordo de paz, se iriam expulsar uma pessoa por meio do ostracismo e tudo mais. Sócrates, por exemplo, foi julgado por um tribunal composto por 500 homens da cidade de Atenas, 500 cidadãos. Eles não eram juízes profissionais, eles foram sorteados e aqueles 500 deveriam ouvir a condenação feita pelos acusadores de Sócrates e ouvir a defesa de Sócrates. Platão, na Apologia, relata que os juízes atenienses sequer ouviram a defesa pronunciada por Sócrates, mas foram levados ali pela emoção, pelo ódio, o vaiaram o tempo inteiro, não o deixaram falar e depois o condenaram à morte, a pena maior de todas, sob acusações falsas. Sócrates tinha sido acusado de corromper os jovens. Aqui, por exemplo, ele encontrando Alcibíades e o retirando de um ambiente de licenciosidade, levando-o para a filosofia, que não conheciam Sócrates, até aqueles que o conheciam, mas o odiavam, disseram que ele fazia o contrário. E aqueles juízes ali, levados por isso, o condenaram à morte. Então Platão vê que o governo que existia na época, na sua cidade, que era a principal cidade da Grécia, Atenas, era um governo corrompido. A principal queixa que Platão tinha contra a democracia era que nela todos participavam em igualdade. A democracia ateniense era isonômica. Todos tinham o mesmo poder, a palavra de todos valia o mesmo, a decisão de todos valia o mesmo. Porém, Platão argumenta que isso não ocorre em nenhuma outra atividade humana. Por exemplo, nessa pintura aqui, né, mostrando a prática da medicina. Estão realizando a trepanação, né, que era furar o crânio, supostamente para retirar ali a pressão e curar doenças mentais. Na Grécia, a medicina era até mais avançada do que isso aqui.
Mas o que ele argumenta é o seguinte: se você precisa de tratamento de saúde, você está doente, você quebrou um membro, você vai em busca de alguém que saiba fazer tais coisas, que saiba aplicar os remédios adequados, saiba realizar o tratamento adequado ao seu ferimento. Você não busca qualquer um para te tratar. Você busca um médico, alguém especializado, alguém que conhece, que esse irá fazer bem. E o mesmo ocorre com qualquer outra atividade. Na navegação, não navega-se com capitães inexperientes. Você não pega qualquer um na rua e coloca para capitanear um navio. Tem que ser ali o marinheiro mais experiente possível. E por que no governo da cidade, que é a atividade mais difícil de todas, segundo Platão, e a mais importante, já que ela se relaciona com todos os aspectos da vida, porque nesse caso apenas você escolheria por sorteio, escolheria ao acaso, deixaria qualquer um participar, qualquer um decidir, mesmo pessoas que não saibam nada sobre o governo da cidade. Ele vê a democracia como uma forma de governo totalmente inadequada. No livro A República, Platão se propõe a investigar questões relativas à justiça e à política, procurando a melhor forma de governo. A República é um dos maiores livros de Platão, composto por 10 partes, 10 livros. Isso porque, na antiguidade, eles escreviam em rolos de pergaminho. Então, cada rolo desse correspondia a um livro. O primeiro livro era considerado, ou é considerado, como uma obra à parte, que foi depois adicionada aos outros 9 livros. No primeiro livro, o tema central é a questão da justiça. Nos outros 9, mantém-se essa questão da justiça, porém, se aborda a divisão da alma humana e as divisões da cidade ideal. Então, A República é um livro em que Platão se propõe a investigar a questão acerca de qual seria a melhor forma de governo possível, dado que a forma de governo democrática ele via como inadequada. Coloquei como imagem aqui um outro livro de Platão, uma pintura relacionada a outra obra, que é O Banquete, em que ele fala sobre o amor. Na República, como em outras obras de Platão, Sócrates aparece dialogando com algumas pessoas em Atenas. Primeiro com Trasímaco, depois com outros interlocutores. Estavam ali na casa de outra pessoa. Sócrates chega e começa a falar. Assim, como em outros livros de Platão, a voz de Sócrates é aquela que expressa as ideias do próprio Platão, enquanto que seus interlocutores expressam ideias de outros pensadores ou ideias que tentam se refutar ou aprimorar de alguma maneira. Bom, então, vários temas são abordados nesse grande livro, A República. E o primeiro deles é acerca da natureza da justiça, que é a representação tradicional da justiça, vendada para não privilegiar nenhuma das partes, com a balança da equidade em uma mão e a espada para fazer cumprir a lei na outra. A ideia de que a lei sem a força é inútil. Então, nessa primeira parte da República, no primeiro livro da República, Sócrates está dialogando com o sofista Trasímaco. Como em outros casos, não é possível saber se as opiniões ali expressas por Trasímaco de fato foram defendidas pela figura histórica dele, ou se é uma distorção feita por Platão, ou então se sequer eram ideias de Trasímaco, mas estavam apenas postas na boca dele, ideias correntes da época. Em todo caso, o sofista Trasímaco aparece no primeiro livro da República, defendendo a tese de que o justo é aquilo que o mais forte estabelece como lei. Então, quando Sócrates está questionando o que é a justiça, Trasímaco admite como se a contragosto uma triste realidade. Sócrates, justo é apenas aquilo que o governante, o rei, aquele que é o mais forte, o povo na democracia, estabelece como lei e fala, isso é justo. Ou seja, a justiça é algo totalmente arbitrário. Ela não tem fundamento real, afirma Trasímaco. Apenas a vontade daquele que pode impor o seu desejo. E aí, o traveste como justiça. Quem é esse mais forte? Varia conforme o tipo de governo, conforme a cidade. O mais forte numa tirania é o tirano. Numa democracia, o mais forte é o povo.
Então, na tirania, o tirano estabelece o que é justo, o que é injusto. Na democracia, o povo diz o que é justo e o que é injusto. Porém, nenhuma dessas coisas é justa ou injusta por natureza. É assim porque foi imposto pelo mais forte, pelo poder mais forte, que assim fosse visto. E quais critérios esse elemento mais forte usa para estabelecer o que é o justo, o que é o injusto, qual lei deve ser cumprida? Segundo Trasímaco, o critério é simplesmente o benefício próprio. Aquele que é mais forte, seja o povo na democracia, ou os oligarcas na oligarquia, ou o tirano na tirania, estabelece como lei as práticas que lhe conferem vantagem, proíbe como ilegal tudo aquilo que for desvantajoso para ele ou para sua classe, e diz: isso é o justo. Ao ler o primeiro livro da República, nós percebemos que essa opinião de Trasímaco não é afirmada por ele como algo bom, como algo que ele goste. É simplesmente uma admissão de como as coisas são. Ele fala, como se dissesse, né? É assim, Sócrates. Por mim não seria desse modo, mas é assim que de fato ocorre. E mais, a triste realidade é que quem age desse modo, o rei que impõe a sua vontade como lei e diz que é justo, ou o povo que faz o mesmo na democracia, de qualquer modo, quem age assim realiza a perfeita injustiça, porque ele é injusto ao buscar apenas o bem próprio, porém uma injustiça perfeita porque ele não é punido, e além de tudo pode dizer que aquilo é o justo, então ele inverte a coisa toda. Desse modo, aquele que realiza a perfeita injustiça, como o tirano que toma o poder, realiza todas as suas vontades e ainda estabelece o que é o justo e o injusto, esse aí é feliz para Trasímaco. Então, na visão dele, alguém como esse homem aqui, que é do filme Calígula, Calígula que foi talvez o pior imperador de Roma, um homem louco que matava gente, torturava. Segundo Trasímaco, alguém como Calígula seria feliz, caso nunca fosse pego, né? Nunca fosse punido, que ele era o rei, o imperador, mandava em todos e estabelecia a lei. Então ele realizava a perfeita injustiça com impunidade e por isso ele era sumamente feliz entre os homens, um tirano como esse. Trasímaco está, de certo modo, expressando a ideia comum, a ideia corrente entre o povo, de que a injustiça só é ruim para quem a comete caso essa pessoa sofra punição, enquanto que sofrer injustiça, por exemplo, ser roubado, é ruim para quem sofre essa injustiça, em qualquer caso. Mas o Sócrates argumenta em sentido oposto. Ele diz o seguinte: Trasímaco, é muito pior cometer uma injustiça do que sofrer uma injustiça, ainda que aquele que comete essa injustiça jamais seja descoberto, jamais seja punido pelos outros pelo que ele fez. Mas como assim? Ora, digamos que esses dois homens aqui da imagem estão ali, um sofrendo a injustiça, o que apanha, e o outro cometendo a injustiça, aquele que bate. A pessoa comum diria: ora, é óbvio que aquele que apanhou sofreu mais do que o que bateu. Sócrates diz que não. Ele fala o seguinte: aquele que sofre uma injustiça só pode sofrê-la ou em seu corpo, ou em suas posses, em seus bens, ou em coisas como a sua reputação por aqueles que não o conhecem. Enquanto que aquele que cometeu a injustiça, como por exemplo alguém que bateu em outra pessoa sem motivo, sem merecimento, esse aí, ao realizar esse ato, se tornou pior. A sua alma se tornou pior, mais corrupta. Então ele sofreu um dano na alma. Aí ele pergunta: o que vale mais? Seus bens exteriores, seu corpo ou a sua alma? Ora, é óbvio que a alma vale muito mais do que tudo. Então, cometer uma injustiça, que significa tornar-se pior, é um dano maior do que sofrer uma injustiça, porque você pode sofrer uma injustiça e não se tornar pior. Então aqui, né, basicamente, quem sofre injustiça tem dano nos bens exteriores ou no corpo. Esse homem aqui que está apanhando, ele está sofrendo um dano no corpo. Agora a sua alma está intacta. O dano da alma está apenas na ação ruim. O benefício da alma está na ação virtuosa. O corpo
Quanto a isso, é indiferente. É claro que seria melhor, na verdade, nem sofrer e nem praticar injustiça, né? Mas, entre essas duas, é pior, segundo Sócrates, praticar. Porque quem comete a injustiça sofre um dano na alma, pois se torna pior. Então, como esse animal aqui, né, está cometendo injustiça, ele percebe o que ele fez, então sofreu um dano ali, né? Um dano superior a um dano corpóreo. E quanto a essa definição de justiça dada por Trasímaco, que justiça é simplesmente a vontade do mais forte, estabelecida e convencionada enquanto lei, sendo que, na prática, ela não tem qualquer fundamento real. Obviamente, Sócrates não pode concordar com isso. Ele argumenta com Trasímaco, dizendo assim: Trasímaco, você diz que justo é aquilo que o mais forte estabelece como justo, porque isso é o que é benéfico para ele, correto? Aí Trasímaco fala: correto, Sócrates. Então, ser justo na cidade é fazer o que é o melhor para o mais forte. É isso que você está dizendo? Ele fala: sim, justiça é isso. O que o povo chama de justiça é só isso. E se aquele que é mais forte, pergunta Sócrates, estabelece como lei algo que vai causar dano a ele? Se o rei, por exemplo, inadvertidamente estabelece como lei algo que vai ser ruim para ele. Nesse caso, fazer esse ato é justo? Porque se você o fizer, você estará causando dano a ele. E desse modo, como que iria beneficiá-lo, né? Já que o justo é aquilo que é benéfico para o mais forte. Vai questionando dessa maneira e acaba refutando ali a tese de Trasímaco, mas depois é necessário dizer o que é a justiça, já que justiça não pode ser simplesmente a vontade do mais forte estabelecida convencionalmente. Então, para descobrir o que é a justiça realmente, qual é a verdadeira natureza da justiça, Sócrates chega ali à conclusão de que é preciso conhecer a cidade e a alma humana, que são duas coisas onde a justiça ocorre, opera. Há o justo e o injusto dentro da convivência humana. Os seres humanos convivem na cidade. E o homem, na visão de Sócrates, é principalmente a sua alma e não o seu corpo, já que ele afirma que é pior sofrer na alma ao cometer injustiça do que sofrer no corpo ao ser vítima de injustiça. Por que conhecer essas duas coisas juntas, a cidade e a alma? Ora, porque, segundo Platão, a cidade é como se fosse um homem em escala ampliada, e o homem é como se fosse a cidade em escala reduzida. Em algumas circunstâncias, é melhor você olhar para aquilo que é maior, que você consegue ver mais facilmente as partes, para compreender aquilo que é menor. Assim como o oposto também pode ser possível, pode ser útil. E sendo o homem principalmente sua alma, estudar o homem nesse sentido, compreender o homem para descobrir o que é a justiça, significa estudar a sua alma. E como a cidade assemelha-se a um homem em escala ampliada, se houver divisões na alma humana, essas mesmas divisões deverão ter correspondentes na cidade. Platão, ali pela boca de Sócrates na República, argumenta que a alma humana possui três partes e que elas estão distribuídas pelo corpo. Ele diz que na cabeça está a parte racional da alma, responsável pelo julgamento e pelo pensamento. Inclusive, em outros livros, ele fala dessa alma, essa parte racional da alma, como um círculo que está na cabeça ali girando. E os outros aspectos da alma, as outras partes da alma, seriam também como círculos girando ali. Algo semelhante ao movimento do cosmos, que os gregos nessa época concebiam como uma esfera, principalmente pitagóricos e depois também Platão, depois Aristóteles. De todo modo, na cabeça estaria a parte racional da alma. No peito está a parte irascível da alma, aquela que é capaz de se irar, sentir raiva, portanto, a parte responsável pelos sentimentos. O motivo de estar no peito seria que o peito, o coração, ele se agita quando as emoções tomam conta da pessoa. Então, na parte do coração ali, do peito,
estaria a parte da alma responsável pelos sentimentos. E no baixo ventre, a barriga ali, parte inferior, estaria a parte concupiscente da alma, ou seja, aquela que tem apetites e desejos, a parte da alma desiderativa, aquela que deseja as coisas, deseja o alimento, o sexo, tudo mais, os prazeres, também chamada de a parte apetitiva da alma. Essas três partes da alma, segundo Platão, segundo Sócrates falando por Platão ali, estão numa relação conflituosa. Elas são partes de um mesmo todo, compõem ali o cerne do ser humano, porém elas estão em conflito comumente. E apenas com muita dificuldade, com esforço, essas três partes da alma conseguem se harmonizar. Isso porque elas anseiam por coisas distintas, e cada uma puxa para um lado. Muitas vezes o ser humano deseja uma coisa que a sua razão sabe ser ruim para ele. Muitas vezes o sentimento domina, o medo domina, a raiva, e a razão não consegue conter esse sentimento. Então o ser humano está como se dividido em partes. Assim ele se expressa. Cada parte o puxando para um lado, cada parte tentando conduzi-lo na direção das vontades específicas daquela característica do ser humano, seja o desejo, o sentimento ou a razão. Platão compara cada uma dessas três partes da alma a um tipo de ser. Diz que a parte apetitiva da alma, que está no baixo ventre, que é a parte responsável pelo desejo, seria como um monstro insaciável, um monstro de muitas cabeças, que nunca está satisfeito. Isso porque o desejo, por natureza, ele é insaciável. Ele parece momentaneamente satisfazer-se, porém logo depois ele está novamente desejando em intensidade igual ou maior. E um monstro de muitas cabeças porque o desejo puxa simultaneamente para muitos lados. Você às vezes quer coisas contraditórias até. Então a alma apetitiva é como um monstro. A parte irascível da alma é comparada a um leão, pois nela está a coragem e a ira. Para você agir com coragem, você tem que ser movido ali por um sentimento de ira. O sentimento não é necessariamente ruim, segundo Platão, desde que ele não esteja agindo sozinho. No leão, na figura do leão, está a nobreza. Então, o sentimento pode ser nobre também. A coragem, por exemplo, que brota do sentimento da ira, quando a ira é justa. E a parte racional da alma, localizada na cabeça, é comparada a um homem, já que o homem supostamente é um ser racional. Então, essas três partes estão numa relação conflituosa. Mas como é possível ver nessa imagem aqui, você querer que um simples homem enfrente um monstro de muitas cabeças, sempre voraz, nunca satisfeito, é talvez querer demais. O ideal seria que esse homem dominasse esse monstro. Não o matasse, porque ele é parte do homem, mas dominá-lo. Porém, é mais fácil falar do que fazer isso. A razão sozinha tem muita dificuldade para controlar os desejos. São muito fortes. Porém, a razão pode pedir auxílio à parte irascível da alma, a parte de onde brota a coragem, como se fosse um homem pedindo auxílio a um leão para derrotar um monstro de muitas cabeças, como uma hidra. Assim, segundo Platão, a razão sozinha não conseguiria domar os apetites, porém uma razão fortalecida por sentimentos adequados pode obter sucesso. Segundo Platão, uma alma em harmonia seria aquela que é dominada pela razão. A razão dominando os sentimentos, a parte irascível, e fazendo uso dessa capacidade da alma irascível, dominando também os desejos inferiores. Então, a imagem que ele elabora ali seria como um homem que domou um leão e, usando a força do leão, essa razão humana consegue combater a fera sempre faminta de muitas cabeças que cada uma puxa para um lado. Aquele que consegue realizar isso
aquele que tem a sua razão no domínio e que tem os desejos controlados por um sentimento nobre, esse está em harmonia, ele tem uma alma harmônica. Talvez essa imagem que ele elabora, um homem e um leão e um monstro ali, seja de alguma maneira derivada das lendas de Hércules, já que Hércules, um homem, ele derrotou o leão da Nemeia, que tinha uma pele indestrutível. E aí depois, usando essa pele como proteção, Hércules vai e luta com outros monstros, inclusive a Hidra, que é um monstro de muitas cabeças. Sócrates havia dito que a alma humana é como a cidade numa escala reduzida. Então, já que a alma possui 3 divisões, a cidade também deverá ter 3 divisões correspondentes. E assim como a alma é harmônica, se uma dessas divisões, no caso a razão, governa sobre os sentimentos e os apetites, assim também a cidade será harmônica, será bem equilibrada, se as suas partes estiverem em equilíbrio, de modo similar ao que ocorre numa alma bem constituída. Portanto, a cidade, para Platão, possui 3 divisões, 3 classes. A primeira dessas classes, a mais numerosa, é a classe dos produtores, que incluiria ali os agricultores, pessoas que vivem da pesca, os artesãos, comerciantes, todos aqueles que trabalham para produzir o sustento do corpo. Essa classe corresponde ao baixo ventre na divisão da alma feita por Platão. Então ela seria como a alma apetitiva, aquela que possui os desejos, porque as pessoas dessa classe naturalmente desejam a riqueza, desejam a abundância material. A segunda classe da cidade são os guerreiros, e eles correspondem à alma irascível, a parte que está no peito, os sentimentos, de onde brota a ira, também a coragem, já que os guerreiros devem ser dotados de coragem e devem ser capazes de dirigir sua ira adequadamente. A terceira classe são os governantes da cidade, e esses, segundo Platão, correspondem à parte racional da alma. Então, como vimos acerca da alma, aquela que é harmônica, uma pessoa bem constituída, tem a sua razão no comando sobre os sentimentos e os desejos. Uma pessoa, como esse homem aqui da imagem, que se deixa guiar pelos seus desejos ali, pelo desejo de comida, por exemplo, é uma pessoa viciosa. A sua alma é desarmônica, porque a razão deveria governar e não os desejos, e também não a sua capacidade de irar-se, os seus sentimentos. Do mesmo modo, uma cidade que seja governada pela classe dos produtores é uma cidade desarmônica, porque não é a classe dos produtores que deve governar, é a classe que assemelha-se na alma à razão. Então, uma cidade como Atenas, que era na prática governada pelos produtores, pelos comerciantes, pelos fazendeiros, ou seja, pelo povo, pelo demos, é uma cidade em desarmonia, com uma pessoa regida pelos seus sentimentos inferiores e seus desejos. Segundo Platão, é preciso que haja uma forma de governo em que cada pessoa exerça a função que é apropriada para ela. Nessa imagem aqui, um homem carrega um cavalo. Isso aqui não é apropriado, Platão diria. O correto é que o cavalo leve o homem. Do mesmo modo, numa cidade, o correto não é que os comerciantes ou os fazendeiros governem, mas que governem aqueles que possuem a capacidade de governar, e que os comerciantes, fazendeiros, exerçam as funções que eles são capazes de realizar bem. Então, cada pessoa deve exercer a função que é apropriada para ela, segundo Platão. Então, ele imaginou a constituição de uma cidade justa, que seria semelhante a uma alma bem ordenada. E nessa cidade justa, cada um desempenha a função que lhe é mais apropriada, que é mais adequada às suas capacidades naturais e às suas capacidades adquiridas também. Essa cidade que Platão imagina é a primeira utopia do mundo. Utopia significa um lugar que não existe. A palavra topos significa lugar e u é não, então é um não lugar. Uma cidade apenas idealizada, uma república idealizada.
Depois de Platão, seriam imaginadas muitas outras utopias. Utopias da perspectiva desses escritores, porque talvez até essa aqui de Platão, da perspectiva de muitos, não seria uma utopia, mas uma distopia, pelo modo como seria a vida nela. Hoje, o termo utopia se vê como algo positivo, necessariamente, como algo a que se deve aspirar, né? Algo utópico. Porém, do modo como eles imaginavam, nem sempre era. Por exemplo, a utopia de Thomas More seria horrível, pelo menos na minha opinião.